Rogamos, querido Deus, que Tu nos possas abençoar e o nosso coração fazer silêncio para ouvir a Tua voz. É o que Te suplicamos, em nome de Jesus. Não. Queremos dar as boas-vindas a todos os presentes e aqueles também que nos assistem pela internet, que todos se possam sentir bem na casa do Senhor. É bom estar aqui no santo dia de sábado para adorarmos o nosso querido Deus, Senhor Jesus. E agora, para começar, vamos entoar o hino 240. De joelhos, vamos orar ao Senhor. Bom e querido Pai, Tu no Teu alto trono da graça, vem abençoar esta igreja. Vem abençoar cada coração que aqui está. Possas trabalhar esta manhã com cada um aqui presente, Senhor. Uma bênção especial te queremos pedir para o irmão Rui. Que a mensagem, Senhor, seja Tua, para que possamos pôr em prática cada dia das nossas vidas. Vem abençoar cada louvor, que esta manhã é que será apresentado para Ti. É o que humildemente Te pedimos, não que sejamos dignos nem merecedores, mas confiando nas Tuas bênçãos e na Tua graça.
Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria, através dos dízimos e das ofertas, começando pelas crianças. Querido e bom Pai, assim como tu disseste, trazei os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento em sua casa. Nós assim o fizemos. Queremos pedir uma bênção e uma direção sábia para estes dízimos. É o que pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Hoje quem vai-vos contar a história sou eu. O título da história deste dia é Uma Escola para Todos. Aliás, uma escola que deu frutos. Portanto, nesta história, vocês poderiam só olhar ali para o mapa. Esta história vai falar de um sítio que se chama Austrália. Alguém consegue descobrir onde é que fica a Austrália? É lá ao fundo, não é? Está lá escrito o nome. Portanto, ali a irmã Ellen White estaria por volta deste lado aqui do mapa, portanto, nos Estados Unidos. E ela viajou para vários lugares.
pela Europa, foi convidada ao longo do tempo a fazer várias situações, a fazer vários eventos, e foi o que é que ela foi fazer? Vocês sabem o que é que ela foi fazer ao longo do tempo? Foi pregar, foi falar sobre Deus. E então, ela, pouco a pouco, ela foi recebendo vários convites, até que recebeu um grande convite para ir para a Austrália. Ela estava um bocadinho reticente em relação a ir para a Austrália, que a Austrália era muito longe, era um sítio diferente, que ela não conhecia os costumes de lá, nem nada. Mas ela, a primeira coisa que fez, vocês sabem o que é que foi? Foi orar. Ela ajoelhou e perguntou a Deus o que é que poderia fazer. E qual foi a resposta de Deus? Vocês sabem? A resposta foi sim, vai. Ela sabia que ia ficar ali durante muito tempo, mas ela não sabia quais eram os desafios que lá tinha. E então, pouco a pouco, vocês sabem, foi esta situação da Austrália ocorreu após o Sr. White ter morrido. O Tiago White morreu e ela, à mesma, nunca desanimou. Ela continuou em frente e ela disse, não, eu vou continuar a trabalhar para Deus. E então lá foi ela para a Austrália. Sabem, lá na Austrália, ela estava lá, começou a fazer várias situações e tentou pregar o mais que ela conseguia. Até que surgiu uma ideia que foi posta na mesa. Foi posta na mesa a ideia de construírem lá uma escola. E dizem que é das primeiras escolas que existiu, realmente foi ali. Eu queria que pusessem a imagem seguinte, que é para vocês verem como é que foi aquela escola. Ok. Vocês sabem, aquele terreno que está ali, toda a gente dizia que não prestava para cultivar. E então, como toda a gente dizia um bocadinho mal daquele terreno, aquele terreno era extremamente barato. E então foi a grande oportunidade que ela teve de comprar um grande terreno ali. Aquele terreno foi comprado e toda a gente dizia que o terreno não prestava para nada, não prestava para plantar, não prestava para nada. Mas a Ellen White, ao longo do tempo, foi pedindo a Deus que a ajudasse a encontrar o melhor terreno, e até que houve um certo dia que ela sonhou. Ela teve um sonho e porque ela pediu a Deus que lhe dissesse qual era o melhor terreno para ela comprar. E precisamente o terreno que ela lhe tinha dito para ela comprar, que Deus lhe disse para ela comprar, foi aquele terreno. Só que assim, eles não tinham muito dinheiro. Eles compraram o terreno e não tinham depois dinheiro talvez para fazer tudo o resto e para sustentar as pessoas que ali estavam. E para que isso acontecesse, as pessoas que iam para lá estudar tinham que trabalhar no terreno para que pudessem realmente cultivar e pudessem talvez vender e próprio sustento das pessoas. Mas toda a gente dizia que aquele terreno não era bom. E Ellen White teve um sonho e Deus disse-lhe, não te preocupes, vai lá e compra o terreno, que vai correr tudo bem. Sabem que eles compraram lá o terreno. E aquele terreno foi muito, muito, muito frutífero. Dava tudo o que eles precisavam, plantavam tudo que eles plantavam, dava tudo. E eles conseguiram realmente ali um grande milagre. Deus está sempre ao leme das coisas, não é verdade? E quando Ele diz assim, vai em frente, não te preocupes, vai correr tudo bem, Ele está ali e vai fazer pelo melhor. Portanto, neste momento, aquela escola continua, deve ter outras instalações, aquela foi em 1885, e neste momento já deve ter um grande complexo. As pessoas continuam lá a trabalhar, a terra continua a ser frutífera, mas além disto, além de dar frutos a nível da educação, dá muitos frutos espirituais. Todos vós, ou quase todos vocês, ou já participaram ou já estiveram na nossa escolinha, ou ainda estão. Portanto, vocês podem dar ali um grande fruto, não a nível de vegetais para venderem, porque neste momento não é necessário, porque vocês podem ir ao supermercado e graças a Deus, mas podemos dar ali o nosso testemunho. Portanto, estar numa escola adventista é muito bom, graças a Deus por isso. Agora vocês vão para o vosso lugar que vamos ouvir o pastor com atenção, está bem?
Neste instante, gostaria de, mais uma vez, é verdade que, não sei se foi a irmã Gorete ou se foi o Ricardo, que já deram as boas-vindas a todos aqueles nossos amigos que estão connosco nesta manhã. E por que não também saudarmos a pessoa que está ao nosso lado, aquela que está atrás de nós, à nossa frente, desejando-lhe um bom sábado e, sobretudo, dizendo que é muito bom podermos estar na companhia do nosso Senhor e na companhia uns dos outros, visto também que temos planos para passarmos a eternidade uns com os outros. Mais uma vez quero saudar aqueles nossos amigos, aqueles nossos irmãos que estão a assistir-nos pela internet. Se você, meu querido amigo, neste momento está em casa por algum problema de saúde, que Deus o conforte. Se for do plano de Deus, que as melhoras venham. Se você está em sua casa neste momento a assistir-nos, por alguma outra razão, que o Deus possa abençoá-lo, dirigi-lo, e que a pregação da palavra para si nesta manhã possa ser também um bálsamo vindo diretamente do Senhor. Mais uma vez eu gostaria de saudar aqueles amigos, aquelas pessoas que estão conosco. É muito bom tê-los conosco, é bom podermos desfrutar da vossa presença, da vossa companhia. Sintam-se queridos, sintam-se bem recebidos nesta casa que é a casa de oração para todos os povos. E hoje, inclusive, quem nos dirigirá a palavra é alguém que não está habitualmente conosco. O irmão Rui Dias, e gostaria de apresentá-lo, embora ele não seja um desconhecido desta igreja, mas não é habitual frequentador da mesma. Ele é o responsável pela área da tesouraria ao nível da Igreja Nacional. Ele é um dos administradores da Igreja Adventista dentro do território português e, gentilmente, ele está conosco desde quinta-feira à noite e temos o privilégio da sua presença e da sua companhia. Gostaríamos, portanto, de passar-lhe o microfone para que ele possa, portanto, dirigir-nos a palavra e que o Senhor Rui o abençoe de uma forma muito poderosa. Muito obrigado. É com prazer que me encontro convosco. Obrigado, pastor Rui, sobre as palavras amáveis que transmitiu. Em nome da administração, apresento as cordiais saudações na pessoa do presidente, pastor António Rodrigues, o secretário executivo, pastor Artur Machado, no meu próprio nome como tesoureiro da União, também os departamentais, junto às saudações, mas especialmente pelas saudações de cada membro das igrejas que eu tenho visitado ao longo deste quinquênio, desde 2012 até esta altura. Transmito para vós todas as saudações cristãs de cada membro de cada igreja do continente e também das ilhas, por onde eu já estive, que todos possam sentir bem junto de Deus, hoje no santo dia do Senhor, e que cada um de nós possa ter uma experiência íntima com Jesus. Eu recordo-me com alguma saudade aquele período em que, quando era pequeno, pertencia às classes infantis. Eu recordo-me com alguma nostalgia quando a monitora, normalmente eram senhoras, ainda não entendi porquê, mas o cargo está muito bem entregue. As senhoras têm um dom especial de lidar com as crianças. E então a minha monitora colocava no flanelógrafo, na altura era flanelógrafo, hoje não sei se ainda é, mas se é, está muito bem, colocava um monte, Jesus no monte, um lago e um barco no lago. Depois ela contava uma história, que normalmente era a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois, quando contava a história que vem a seguir na Bíblia, mudava o cenário. Depois do monte, virava a um mar com muitas ondas, um barquinho lá no meio, perdido, e depois, de repente, com os meus olhos arregalados, via ela colocar Jesus sobre as águas. Estranho. Como é que um ser humano pode estar sobre as águas? Mas era assim a história. E depois, quando eu chegava a casa, ia ver lá na Bíblia porque é que Jesus estava sobre as águas. E nós hoje vamos falar sobre isso. E eu vou utilizar a versão que o Evangelho de Mateus apresenta no capítulo 14 e a partir dos versos 22 até ao final deste capítulo. Eu não vou ler, isso
permitam-me que cada um de vós, quando estiver nas vossas casas ou naqueles momentos em que permitam que isso aconteça, possam ler este capítulo de seguida. É muito interessante. Nós vamos abordar certos aspectos que serão muito bons para cada um de nós, porque encerram lições para hoje, para os nossos dias. Reparem que esta história começa no versículo 22, mas começa por uma palavra muito fora do habitual em Jesus. Porque diz, logo de seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Recorrendo à minha memória, poucas vezes eu encontro na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus dar uma ordem taxativa. E aqui é uma delas. Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco, quer quisessem, quer não. O que acontece é que quando nós recebemos uma ordem que nós não gostamos, que não soa bem aos nossos ouvidos, mas que somos obrigados a cumprir, como é que nós fazemos? Vamos a correr, fazemos depressa as coisas? Não. Arrastamo-nos. Parece que temos um mundo sobre nós, temos que andar com as nossas costas vergadas. E foi assim com os discípulos. Eles a resmungarem uns com os outros, a perguntarem porquê é que Jesus estava a dar esta ordem à frente das pessoas todas, mas eles foram resignados. E porquê é que Jesus deu esta ordem? Por uma questão muito simples. Nos versículos anteriores, Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Como se recordam, estas pessoas que estavam a assistir queriam coroar Jesus como rei terreno. E os discípulos também assumiram esta ideia e estavam a fazer todos os esforços para que isso acontecesse. Mas não eram os planos de Jesus que isso acontecesse. Então, ele deu esta ordem, entrai no barco. E eles entraram. E depois Jesus ficou sozinho para despedir a multidão. Também não sabemos como é que Jesus despediu a multidão. O que sabemos é que as coisas aconteceram rápidas e ele ficou sozinho e então foi para o monte e já era tarde e ele foi orar. O Espírito pronuncia sobre este assunto no livro Desejar Todas as Nações. Ellen White diz que Jesus foi orar a Deus por dois motivos principais. Primeiro, pela sua missão, para que Deus lhe desse a coragem de enfrentar situações como esta que ele passou durante o dia. Depois também, ele pediu que Deus ajudasse os seus discípulos nos momentos que iam acontecer, para que lhes desse forças e que eles não esmorecessem, espiritualmente falando, e que os protegesse também fisicamente. Depois, no verso 24, nós vemos que as coisas não estavam a correr nada bem para os discípulos. Deixaram de arrazoar uns com os outros sobre a ordem de Jesus e agora começaram a lutar pelas suas próprias vidas. Porque reparem, no verso 24 diz, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Portanto, em vez de ser um mar tranquilo, fácil de velejar e de navegar, agora estava um mar turbulento, com ondas de um lado e do outro, vento açoitando o barco e as ondas. Aquilo estava uma confusão, como se costuma dizer. Agora, vai acontecer um episódio muito estranho. No meio desta tempestade, eles viram alguém. Viram um vulto de um ser humano e ficaram assustados. Imaginemos vermos uma pessoa sobre as águas. Não é normal. É contra a lei da física. Um corpo mais pesado que não está feito para flutuar tem que ir ao fundo. E agora eles estavam a ver um ser sobre as águas e os cérebros destes nossos amigos fizeram uma rejeição. Ou seja, não é um ser humano, então eles gritaram com medo e disseram que era um fantasma. Nós encontramos isto no verso 26. Meus irmãos, quantas vezes nós encontramos situações em que nós não acreditamos que elas sejam assim? E então, como reação, nós protegemos-nos. E foi o que é que estes discípulos fizeram. Naturalmente disseram que era um fantasma.
Mas agora este fantasma começa a falar e diz: tenham calma, sou eu, sou Jesus. E eles ficaram mais tranquilos. Se a história terminasse aqui, já era uma boa história, não acham? Mas felizmente que a história não termina aqui, porque o melhor da história vem a seguir. Então, um dos discípulos, Pedro, vira-se para Jesus e diz: Senhor, no verso 28, se és tu, manda-me ir ter contigo. De que forma? Sobre as águas. Jesus estava sobre as águas, então ele queria ir sobre as águas também. E por estranho que pareça, a resposta de Jesus foi: vem. E agora imaginemos a cena. Pedro, entusiasmado, põe um pé fora do barco, vê se tem terreno sólido, põe a outra perna e começa a andar sobre as águas e vai andando a olhar para Jesus. Ele nem sente o vento, não sente as águas, não sente as pingas, não sente as ondas. Para ele era uma autoestrada, como se costuma dizer. E vai andando e de repente ele começa a pensar: eu estou aqui sobre as águas. Os meus amigos estão lá atrás. Como é que eles estarão? E então a curiosidade foi tal que ele vira-se um bocadinho e vê os discípulos, agora podemos imaginar todos à borda do barco, a olhar para Pedro com os olhos arregalados. E entretanto Pedro, ao ver a expressão dos seus discípulos, dos seus amigos, ele quando volta outra vez a olhar para Jesus, ele não vê Jesus. Possivelmente uma onda se intrometeu. E então no verso 30 diz: mas sendo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Esta experiência é forte. Eu não sei se cada um de nós já esteve numa situação de afogamento. Eu não tive. Mas dizem que é aflitivo. Ok? Inicialmente eles estavam dentro do barco e estavam a enfrentar a tormenta, e agora Pedro já não tinha o barco para se agarrar. Estava ali sozinho. A que distância é que Jesus estava de Pedro? Está aqui na Bíblia. No verso seguinte, no verso 31, diz: logo de seguida, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A que distância é que estava? De um braço, de uma mão. E ele estava ali ao pé. Meus irmãos, quantas vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida e nós ficamos sem rumo, não sabemos como resolver o problema. E o que é que nós fazemos nessas circunstâncias? Pomos-nos de joelhos e oramos ao nosso Deus. Normalmente o que acontece é que não sabemos como, mas o problema começa a ser resolvido. E nós, à medida que o problema vai sendo resolvido, nós começamos a achar: afinal era muito simples. Porque é toda a minha aflição. E então depois queremos tomar sobre nós as rédeas do problema. Porque ele já está simples, pensamos: nós já conseguimos resolver a situação. E então pegamos novamente no problema e, sem darmos por isso, não sei se já pegaram em areia da praia seca, em que ela começa a escorrer por entre os dedos e de repente, quando olhamos, só temos aqui uns grãozinhos colados à pele. É assim que acontece também com o problema. Não sabemos como, mas ele começa a perder controle. Nós deixamos de segurar as rédeas, como se costuma dizer, e de repente estamos numa situação pior da que estávamos antes. E então clamamos como Pedro: Senhor, salva-me, porque de facto era aflitivo. Ele estava no meio do mar. Agora, o que é que acontece quando nós clamamos ao nosso Deus? Já repararam? Façamos uma retrospectiva na nossa vida. Quando nós clamamos ao nosso Deus, mas não é aquele clamar só por pedir, é aquele clamar aflitivo,
em que nós não encontramos solução em nós para o problema que estamos a enfrentar. Então, gritamos ao nosso Deus. Esta situação faz-me lembrar naquele conselho que Deus apresenta em Jeremias. Então, tu gritarás e eu ouvirei. Tu chamar-me-ás e eu direi, estou aqui. E é o que acontece. E quando nós, então, resolvemos conceder as rédeas do problema ao nosso Deus e não interferir, então nós, de repente, damos uma situação de calmaria. Desculpem, em que o vento termina, as ondas acalmam e a nossa embarcação chega tranquila ao porto. Meus irmãos, que lições hoje esta história nos traz? Reparem que a nossa vida não é um mar de rosas. Constantemente Satanás quer tirar a nossa confiança em Deus. Constantemente Satanás quer colocar pedras de tropeço no nosso caminho. E muitas vezes nós, com a atenção aos problemas da nossa vida, não vemos essas pedras. Às vezes são pedras pequenas e nós tropeçamos. E nós facilitamos em certos aspectos da nossa vida. E o que acontece é que, sem darmos por isso, caímos. E estamos numa situação em que nós vemos as consequências das decisões erradas que muitas vezes nós tomamos. Mas a notícia boa que esta experiência nos traz é que o nosso Deus, apesar de nós muitas vezes virarmos-lhe as costas, apesar de muitas vezes nós rejeitarmos Jesus, Ele continua ali, ao pé de nós, à espera que nós clamemos pela sua presença, tal como Pedro fez. E o mais interessante, meus irmãos, é que Jesus, quando nós clamamos, está ali pronto, independentemente das coisas que nós tínhamos feito contra Ele, independentemente das acusações que muitas vezes possamos fazer a Jesus. Ele está ali para nos ajudar. Ele esquece aquilo que nós fizemos. Reparem que em Mateus 28, Mateus capítulo 11, nos últimos 3 versos, nós encontramos um chamado da parte de Jesus. Ele diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todos nós conhecemos este conjunto de versos. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, leve. E Ele convida-nos a aprender dele. E encontraremos descanso para as nossas almas. Meus irmãos, esta história está nos Evangelhos, não por acaso, não por mero capricho. Esta história está aqui para cada um de nós hoje, para mim, porque eu também tenho momentos em que não confio em Jesus. Momentos em que eu me sinto corajoso de fazer tudo aquilo que eu quero fazer neste mundo. E o que acontece é que vou ao fundo. Sou mais pesado que a água. O meu coração tem demasiado pecado para ficar à tona de água. E é preciso alguém que me puxe para cima. Eu não consigo salvar-me por mim próprio. Não tenho forças. Não tenho capacidade. Tudo o que eu posso fazer nesta vida não me vai acrescentar nada na minha salvação. É isto que Jesus está a dizer a Pedro. Pedro, tu estás aqui no meio da água. Se tu estivesse a olhar para mim, a vir para mim, tu não ias ao fundo. Mas devido àquilo que se passa no teu coração, tu deixaste de acreditar em mim, deixaste de ter os olhos em mim e então vais ao fundo. Meus irmãos, é meu desejo esta manhã que cada um de nós possa, independentemente das coisas que fez, das coisas que decidiu, das coisas que tem que enfrentar neste mundo, no dia a dia, possa ter a coragem de clamar a Jesus. E temos a certeza de que Jesus vai estar ali ao pé para nos puxar, para nos limpar,
para nos salvar. É meu desejo, como eu dizia, que cada um de nós possa ter esta experiência, possa permitir que Jesus comande o navio da nossa vida, porque temos a certeza que somente desta forma nós iremos chegar a bom porto. Oxalá que isso possa acontecer em cada um de nós. Vamos agora entoar o hino 392. Obrigado, querido Deus, por Tu nos dares a certeza de que quando oramos a Ti, Tu nos ouves. Obrigado também, querido Deus, que Tu não tens em conta as coisas que nós fazemos contra Ti, mas acima de tudo Tu queres que nós, tal qual nós nos encontremos, possamos ir até Ti. Com o coração aberto, com o coração magoado, aquilo que Tu queres é que nós estejamos ao pé de Ti e vivamos contigo. Bom Deus, permite que cada um de nós, aqui presente, possa desfrutar deste relacionamento íntimo contigo, para que a nossa embarcação possa, quando Tu voltares, chegarmos a bom porto e irmos todos em conjunto para o lar celestial. Guia-nos, orienta-nos, sê com as nossas tribulações, com as nossas ânsias, com as nossas necessidades, e tudo possa contribuir para um relacionamento mais íntimo contigo. É o que pedimos em nome de Jesus.
Não será no próximo final de semana, mas sim no final de semana, dia 23 a 25 de outubro. De maneira que aqueles que gostariam de fazer planos para assistir a esta programação, naturalmente poderão fazê-lo, visto que será um pouquinho mais adiante e poderemos ajustar a nossa vida de maneira a podermos estar neste programa e a convidarmos amigos para estarem connosco também. Teremos mais informações depois sobre os horários e a duração das palestras e as temáticas específicas sobre este programa com a psicóloga doutora Isabel Lacerda na área da depressão, 23 a 25 de outubro. Ao deixarmos este espaço, que possamos fazê-lo numa total atitude de reverência, mantendo o silêncio, mantendo o respeito e levando conosco também algo da mensagem que o Senhor nos deixou nesta manhã. Que o Senhor possa acompanhar a cada um de nós ao retornarmos à nossa casa.